E aí pessoal, chega de enrolação, agora a gente vai começar a falar sobre a codificação do Expert Advisor. Bom, na verdade não houve enrolação, eu precisava tratar as fases anteriores para facilitar na compreensão da linguagem do MQL5 e para tornar essa integração entre o Expert Advisor com o indicador mais fácil de ser compreendido. Então, vamos lá! Bom, não custa lembrar que o segredo todo, a inteligência, ela está no indicador e não no Expert Advisor. Então, conforme eu falei anteriormente, o indicador precisa ser melhorado. O código que eu vou disponibilizar do Expert Advisor, esse APF Color Base EA, ele é funcional. Vocês podem fazer a simulação da operação do robô e pode até colocar para ele operar quente. Ele vai realizar as ordens de forma automática. Só que eu não acho legal fazer isso por enquanto, porque a margem de erro do indicador ainda é grande. Se você comparar com as últimas alterações que eu apliquei sobre o meu projeto, eu já consegui superar em mais de 1000 pontos. Eu não fiz isso por sacanagem, é que eu preciso focar em uma das soluções. Então não adianta eu tentar abraçar as duas coisas ao mesmo tempo, senão eu não vou fazer bem feito nenhuma nem outra. Para começar a codificar, a gente pode fazer da mesma forma que fez com o indicador. Vai em arquivo, novo, ele vai te oferecer duas opções. Pode ser o Expert Advisor modelo ou gerar. No gerar, ele vai te apresentar um wizard que praticamente vai te entregar um robô já pronto, onde você vai selecionar qual é o indicador que você quer trabalhar, vai passar para ele algumas opções e ele vai praticamente te entregar. Não é o caso que a gente deseja, porque a gente quer criar o Expert Advisor praticamente do zero e a gente vai criar uma integração com o nosso indicador. Então não tem jeito, a gente vai ter que codificar toda a lógica dele. Então a melhor opção é essa primeira, o Expert Advisor modelo. Você coloca em avançar, da mesma forma que a gente fez com o indicador, você vai dar um nome para ele, eu vou chamar por exemplo de aula EA1. Aí você coloca quem que é o autor, o copyright e o link de referência para quem quiser consultar. Como o projeto é meu, eu simulei aqui como aprendiz financeiro. Você vai em avançar, finalizar. Como vocês podem ver, o código é bastante simples, ele vai te dar as estruturas básicas para você ter a definição global da mesma forma que acontecia com o indicador. OnInit é a chamada de função para a primeira vez que você carregar o Expert Advisor. OnTheInit é para poder é a chamada de função que você vai destruir alguns objetos de memória. E OnTick é como se fosse o OnCalculate. Para cada evento, para cada negócio que for realizado, ele vai fazer uma chamada aqui. Então a gente vai colocar o grosso da codificação do robô vai ser no OnTick, da mesma forma que o OnCalculate era pro indicador. Então tá, eu não vou me concentrar no aula EA1, porque o código também é um pouco extenso. Se eu tentar começar desde o zero para explicar para vocês, eu acho que eu vou perder muito tempo e a minha margem de erro, ter que ficar voltando e vendo onde que eu errei, vai ser grande e eu acho que não compensa. Então, para quem já está mais familiarizado com a codificação do indicador, não tem muito mistério, eu vou falar o que é mais importante aqui, e aí eu vou fazer uma demonstração de como que o Expert Advisor funciona. Bom, esse código é basicamente o que eu estou utilizando no meu robô. Eu só extraí dele o bloco de código responsável pela integração com o módulo de inteligência artificial, o FAM, e também removi a parte de realização parcial. Até porque eu estou em fase ainda experimental e não compensava eu ficar fazendo isso por enquanto. Bom, então vamos ao que interessa. Esse primeiro bloco de código, ele vai definir as bibliotecas externas que eu quero trabalhar. São bibliotecas internas e nativas do próprio MetaTrader. É para a gente cortar caminho de codificação. Eu vou poder trabalhar com funções já pré-definidas que vão facilitar o processo para eu fazer o controle de posição, operações de trade. Oh meu Deus do céu, o que eu fiz? Vou desfazer. Operações de trade e também pegar informações sobre o ativo que o robô está negociando.
Obviamente que depois de eu fazer o include dessas bibliotecas, eu preciso inicializar em variáveis. Então eu vou criar uma variável mPosition para ter o controle de posição. Eu posso ver se eu tenho uma operação em aberto, se ela é uma operação comprada ou vendida. O mTrade vai ser para fazer o controle das operações de trade, para abrir uma posição nova, realizar uma compra, uma venda ou fechar uma posição em aberto. E o mSymbol é para pegar informações do ticker. Eu quero saber qual é a melhor ordem de compra, qual é a melhor ordem de venda e numa operação que eu realizei, qual foi a resposta que a corretora me deu, por exemplo. Então essas três variáveis são utilizadas para esse fim. Logo em seguida tem os inputs, que daí eu vou ter o controle, por exemplo, do stop loss. Isso daqui é em ponto. Então, stop loss qual é o prejuízo máximo que eu aceito? 10 pontos. A partir do preço de entrada, 10 pontos para baixo, ele fecha a operação e o prejuízo está estabelecido. Take profit seria um stop gain. 50 pontos a mais em relação ao preço de entrada, ele vai fechar a operação encerrada com lucro de mais 50 pontos. Tá exagerado 50 pontos? Tá exagerado, porque eu procuro capturar movimentos esticados e quando o robô percebe que ele pode encerrar antes porque corre um risco, o próprio robô internamente vai fazer uma chamada através do mPosition acho que é do mTrade, eu até vou olhar aqui no código, mas ele vai fazer uma chamada para poder cancelar as operações. O imp-lots seriam o número de contratos que ele pode operar simultaneamente. Quando eu colocar o suporte para realização parcial, passou de 1, eu ainda vou pensar se vai ser só assim. Se eu coloco um outro input para falar se você quer que seja parcial ou não, eu acho que eu vou colocar um outro input. E o Magic Number, ele é utilizado para a gente ter um identificador único do Expert Advisor. Isso você precisa codificar porque essa plataforma permite que a gente trabalhe com mais de um robô. Então, se você tiver com o MetaTrader aberto e tiver mais de um robô, você pode ter um robô operando mini contrato de dólar e um outro robô operando o mini contrato, o mini índice. Então, um robô não pode tentar interferir na negociação do outro. Como é que você garante que isso vai acontecer? Colocando um identificador único, que é o Magic Number. Aqui eu tenho as variáveis principais, da mesma forma que eu declarei, é bem parecido com o que eu fiz no indicador. Eu vou até reproduzir alguns passos que eu fiz anteriormente. Aí na variável HAPF, Buff APF, é exatamente a mesma coisa que eu demonstrei para o indicador de média móvel e para o SAR. Eu preciso ter um handle para identificar o indicador propriamente e uma variável, um vetor que vai armazenar os dados desse indicador. Então, no bloco init eu vou inicializar as principais variáveis e vou fazer a chamada para o indicador, exatamente igual que a gente tratou anteriormente. Só que aqui, por exemplo, eu criei uma outra função chamada isOkPeriods, é para poder controlar se o robô está trabalhando num período de 5 minutos, porque durante a codificação eu estou me orientando num gráfico de 5 minutos, então já que o indicador ele toma decisões que foram previstas para 5 minutos, eu tenho que ter certeza que o gráfico está em 5 minutos quando você colocar esse robô ativo. Então, se não tiver em 5 minutos, o robô não faz nada, porque eu não vou correr o risco, porque eu não sei mais qual vai ser o resultado que vai ter. Então, eu começo dando essa garantia. Aqui eu inicializo o Magic Number, recebo os valores de Stop Loss e Take Profit, faço a chamada do indicador, testo ele da mesma forma que a gente fez anteriormente. On the init também é a mesma coisa, eu vou limpar a área de memória de tudo que foi alocado pelo HAPF. E aqui começa o segredo da coisa. O onTick é similar ao onCalculate, certo? Então eu vou fazer uma inicialização de algumas variáveis na mudança da semana, de um dia para o outro, quer dizer, na mudança de dia. E em seguida, nesse bloco de código, eu vou tentar simular aquele controle de ganho máximo e mínimo que eu fiz também no indicador. Eu vou tentar saber qual foi o ganho máximo no Trade Max Gain e quanto ele recuou. Se ele recuar, se ele cair
em mais do que 62%, eu vou tentar fechar a operação, que eu não vou correr risco de perder muita coisa não. Isso é claro a partir dos 12 pontos. Então a lógica aqui é basicamente a mesma. Eu queria copiar o close price para poder fazer o T-gain. Eu precisava pegar qual que é o close price menos o trade open, que é o preço de entrada na operação. Copy buffer eu vou utilizar várias vezes para pegar dados de algum indicador. E eu peguei o preço de fechamento pelo próprio APF Trend, usando a função iCustom. Eu até pulei na hora de comentar aqui, ó. Aqui eu fiz uma chamada via iCustom. E onde que está o meu indicador? Está Indicators, /APF Color Base 1.1, aí o binário que é EX5. Então aqui eu faço a chamada dele. Peço para fazer agora uma cópia dos dados dele. Agora, o que significa esse 301 e o close price? 3 é a posição do buffer que eu quero ler do indicador. Volta nele aqui, ó. Podem ver. Quem que está na posição 3? Close buff. Quem que representa close buff? O preço de fechamento. 0. A partir de que posição você vai ler? 0 é a primeira posição. E quantas além eu vou querer copiar? Se eu falar que é 0 e 1, eu só quero ler um elemento. Então eu quero ler o último preço de fechamento. Essa chamada aqui é para pegar o último preço de fechamento. Se ela falhar, eu vou tentar pegar do próprio ativo qual foi o último bid, que é a melhor oferta de venda. E no lado do vendedor, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Se eu não conseguir pegar o close price pelo indicador, eu vou tentar pegar pelo símbolo, pegando no melhor ask, que é o preço de compra. O melhor no lado do book de compra. Então assim, o que tem de diferente, se você olhar bem para esse código, não é muito diferente do que eu fiz no indicador. Isso daqui eu vou tentar utilizar para forçar o fechamento de posição. O bloco que vai fazer o controle de fechamento é esse daqui. A função getSignal, ela vai retornar para mim 0, 1 ou 2. Então ela vai fazer uma leitura do indicador, vai ver, o indicador está de cor branca, ela vai retornar como Signal 0. Foi para a cor verde, ela vai retornar 1. O indicador sinaliza que é uma venda, ela vai retornar a cor 2. Então o controle de posição é feito por aqui. Eu percorro as posições, vejo se existe uma posição em aberto, comparo com o Magic Number para ele não se meter na posição de um outro robô. Aí peço o Position Close e fecho a posição. Mudou de cor, o Signal foi para 0, ou então eu setei o Close Trade, ele vai olhar, Count Buy é maior que 0, então eu tenho uma operação comprada. Count Sell é maior do que 0, então eu tenho uma operação vendida. É um ou outro. Se eu tiver com uma operação em aberto, ele vai ver se pode fechar ou não. Ele vai tentar fechar aqui. Se ele entrou aqui, ele provavelmente vai fechar a posição. O Max Trades é uma variável que eu utilizei para controlar o número máximo de operações para o robô não cair num loop e ferrar com a minha vida. Porque você pode pagar emolumentos, você pode pagar as taxas de operação da BMF. E aí, meu amigo, deixa ele fazer umas 1000 operações para você ver o que dói. Então esse controle aqui evita que o robô me sacaneie. A operação comprada eu fiz através disso daqui. Primeiro eu vejo Count Buy, vai ser uma variável que vai fazer a contagem de operações compradas. E o Signal 1 simplesmente que vai testar se é para fazer um long. Como eu falei, se o Signal for 1, porque a cor é verde. Aí eu tenho o bloco de código. Novamente, eu vou fazer uma cópia de novo do preço de fechamento. Eu vou tentar pegar a mais atualizada para poder fazer as operações, para pegar o Stop Loss, o Take Profit. E na função Open Buy, que eu escrevi, mas eu usei o mTrade, é nela que eu vou fazer o pedido de abertura de posição. Isso daqui ele vai lançar uma operação a mercado. Então na hora que ele chamar isso daqui, ele vai fazer a compra.
Ele vai fazer no preço que estiver negociando na hora. A mesma coisa eu fiz para operações de short, para operar vendido. O GetSign olha como é simples. O segredo dele para poder pegar, fazer a leitura do indicador tá escrito aqui. Eu faço de novo um copy buffer. Preciso pegar duas posições, começo da última e pego a anterior também. Por que número 4? Você volta aqui, olha, quem que é o número 4? É o Buffer Color Line. O Buff Color Line. Então, nesse cara, eu vou ter se o valor é 0, se é 1 ou se é 2. Conforme vocês perceberam no próprio indicador. Então, aqui eu pego os dois porque eu quero comparar o último com o anterior. Se o último é 1 e o anterior é 0, é uma abertura de posição isso. Se o último é 2 e o anterior é 0, novamente é uma abertura de posição vendida. E eu também tenho que garantir, né, que se o count buy for maior do que 0, o count sell for maior do que 0, eu tenho que manter o sinal para ele não achar que pode fechar a operação. Tem que tomar cuidado com esse controle aqui. Então, assim, eu acredito que o mais importante é isso. Eu não sei se compensa eu comentar. Tem algumas funções que eu peguei daquele projeto que eu falei para vocês no vídeo anterior, que a base do meu Expert Advisor é baseado num projeto de cruzamento de média móvel. Eu até coloquei aqui, ó, aqui, para eu não ficar parecendo que a ideia é minha, que eu estou roubando código de alguém, eu até fiz a referência ao link. O código que eu utilizei como base, que é esse de cruzamento de média móvel, está disponível nesse link. Quem quiser olhar, o link é esse. Então, as funções para ver quantas operações de count buy e count sell é essa daqui. Ele vai usar aquele M position que eu falei para vocês que eu posso fazer a identificação de posição. E é através dela que eu posso calcular se você está numa operação comprada ou vendida. A função Open Buy, eu vou usar o mTrade, ó, mTrade Position Open, ele vai fazer uma compra. Order Type Buy é de compra. Ele vai fazer, quando você passa esse tipo, Order Type Buy, você está fazendo uma ordem a mercado. Tem outros tipos que você pode olhar na documentação do MetaTrader. Eu não lembro agora aqui de cabeça não. E sinceramente não me interessava muito porque o meu objetivo aqui com o MetaTrader é automatizar a operação com mini contrato de dólar. Outro detalhe, esse código está otimizado para o dólar, então não perca seu tempo tentando mexer com um mini índice. Depois até vou tentar ver se eu consigo mudar esse código e trabalhar com mini índice. De repente é até interessante, não sei. Só que eu fiz a contagem de pontos, ela está embutida no código, prevendo o dólar. Então, eu não sei se eu posso fazer no mesmo indicador, não sei ainda, eu vou pensar. Então, basicamente é isso, ó. Fiz uma função para compra, para venda também é similar. O código é bastante simples, gente, não tem muito mistério não. Acho que quem entender o indicador não vai ter dificuldade com robô. Agora vamos fazer uma demonstração para que vocês vejam ele em operação. Você vem aqui, manda salvar. Detalhe. Para que vocês não tenham muita dor de cabeça, eu vou dar um conselho para vocês. Vocês vão fazer uma coisa que não faz muito sentido inicialmente. Na pasta Indicators, você pede aqui, ó, abrir pasta. Você vai criar uma outra pasta chamada Indicators. É com o mesmo nome. Você está na Indicators, vai criar um subdiretório chamado Indicators. Você vai pegar o indicador que a gente vai utilizar, seleciona os dois, dá Ctrl C ou pede para copiar o indicador. Depois de você ter criado aqui o indicador, aí você entra nela e pede para colar. O problema é que tem uma versão, dependendo do binário que você baixou do MetaTrader, na hora que eu fizer essa chamada aqui, ó, ele pode se perder entre o simulador e o robô operando a quente. Então, num dos dois casos, ele vai falar para você que não achou o indicador. Eu passei por isso várias vezes. Então, já falo para vocês de antemão. A melhor alternativa é você colocar o / indicators aqui, criar o outro arquivo lá e copiar. É a forma mais tranquila que eu achei para poder fazer. Eu sei que é estranho, mas funciona, pode acreditar. Tá bom, agora sai daqui.
Vamos para a simulação. Eu já tinha até carregado aqui o robô, deixa eu tirar ele. Remover. Bom, vamos no Advisor, onde eu mandei salvar, onde eu compilei. Você dá duplo clique. Para poder operar, você vai marcar que você quer permitir a negociação automática, vem na aba Parâmetros de entrada, mantém os valores ou altera, de acordo com o teu interesse. Como eu comentei, a margem de erro desse indicador do APF Color Base, ela não está baixa. Então, eu não sei, eu se fosse vocês não colocava ele para já quente não. É melhor trabalhar no indicador antes ou fazer a simulação para que vocês vejam o resultado. Você pode ter a sorte de pegar um dia bom ou pode quebrar a cara. Eu não sei se é legal. Jogar um número maior do que um aqui, então, pelo amor de Deus. No meu, eu tô só com um contrato que eu ainda estou avaliando. Quando eu tiver com a mais seguro, que eu achar que está estável mesmo, que o trade é sólido, aí eu vou colocar a codificação para valer da realização parcial. Mas por enquanto, cautela, não custa nada. Aí tudo bem. Ou eu cancelei. Aí ou você altera, eu já setei que eu permito. Ok, pronto, carregou aqui. Quando a conta estiver a quente, a negociação estiver acontecendo, você autorizou o robô. Só que você também tem que permitir a negociação dentro da plataforma. Então você tem que vir aqui no negociação automática e ativar. Outra razão para eles fazerem isso, de você permitir para o robô e ter a negociação autorizada globalmente, é que eu posso cancelar todos os robôs numa paulada só ou habilitar todos eles numa paulada só. Não importa o que está marcado aqui, ó, eu posso desabilitar e pronto, nenhum robô operando. Mesmo que ele esteja autorizado, ó, aqui eu já falei que ele pode fazer a negociação automática. Tudo bem. Só que se eu não marcar aqui, ele não vai fazer. E aí, vindo na simulação, eu vou demonstrar para vocês, por exemplo, do dia 30 de abril. Mesma coisa que eu demonstrei com o indicador. Ó, entrou vendido aqui e essa operação vai dar errado. Aqui seria o meu stop loss. Aqui o ponto de entrada e o take profit está mais para baixo. Essa operação deu errado. Essa daqui houve um ganho. Essa daqui ele entrou aqui. Stop loss aqui. E está descendo. De novo, outra operação. Então, como vocês podem ver, é simples. Não tem muito mistério. Não é muito diferente do que eu compartilhei anteriormente. Desculpem, eu estou com a garganta meio ruim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço cautela e eu vou disponibilizar o código para download. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu vou fazer uma segunda parte do Expert Advisor, talvez eu faça, vamos ver. Porque como já deu 20 minutos, eu não pretendo prolongar muito agora não. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.